Passamos então a apresentar o tema da primeira e segunda conferência, os ilustres conferencistas e o respectivo moderador. Chamamos Carlos Abreu para moderar as duas conferências que abrem os trabalhos do Congresso. Flexibilização curricular versus exames nacionais, a cargo de João Costa, Secretário de Estado da Educação. O papel dos Centros de Formação da Associação de Escolas na formação contínua de docentes, a cargo de Sérgio Machado dos Santos, primeiro Presidente do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Muito bom dia, creio estar ligado, ok? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui em Santo Tirso, num espaço extraordinário como este, esta requalificação de uma indústria que, infelizmente, como muitas indústrias têxteis no país e aqui nesta região do Val do Ave, acabaram por sucumbir, e é de facto extraordinário ver de que forma se pode dar de novo vida a um espaço enorme como este e numa zona tão central do Concelho de Santo Tirso. Também é um prazer estar aqui a moderar estas duas conferências. Agradeço à organização deste 14º Congresso o facto de me ter convidado para aqui estar, e porque já estamos também com a hora bastante adiantada, vamos ao que interessa, vamos a estas duas conferências. A primeira será proferida pelo Sr. Secretário de Estado da Educação. Não vou falar dos currículos porque eles também estão a ser projetados aqui por trás de nós, e por isso vou-me imiscuir de voltar a falar dos currículos. Vamos falar aqui de flexibilização curricular versus exames nacionais. Isto é um dilema, não é? Já vamos tentar perceber melhor de que forma é que tudo isto pode ser enquadrado, e também eu depois, mais à frente, queria colocar outra questão ao Sr. Secretário de Estado, mas para já passo-lhe a palavra para podermos falar um bocadinho deste tema, desta flexibilização curricular. Fica à vontade, ou para falar do púlpito, ou aqui sentado de pé. Muito bem, então. Muito obrigado. Isto são vícios de professor, falar de pé. Bom, muito bom dia a todos. Eu penduro-me no facto de ter havido uma sessão de abertura para não ter que repetir todos os cumprimentos, mas conheço quase todas as caras que estão aqui e sabem que a palavra que trago é de carinho e reconhecimento por estes 25 anos de trabalho, mas quero cumprimentar o Dr. Carlos Abreu e de uma forma muito especial o professor Sérgio Machado dos Santos, a quem é devido por todos nós um enorme agradecimento e, se me permitem, um enorme aplauso por ter posto de pé esta causa. Só como nota, antes de tocar mesmo no tema para que tiveram a amabilidade de me convidar. Bom, primeiro uma nota, minha querida amiga Alexandra Leitão dizia que tinha dado um contributo humilde com estes 91 professores que colocámos ao Esquefai. E eu estava a pensar, eu quero definitivamente entrar na lista de prendas de Natal dela, porque este contributo humilde significa 2.500.000 euros. Em termos de investimento que se está a fazer nos centros de formação. Portanto, é uma humildade muito, muito cara, esta humildade dela. E às vezes não vemos que, quando estamos a falar destes pequenos contributos, são, na verdade, investimentos muito grandes em termos do valor que é colocado nestes projetos. Queria também contar-vos que, partilhar convosco, tem acontecido mais ou menos por coincidência de agenda, mas como sabem, Portugal está sob atenção a nível internacional na área da educação. Há muitos países que estão muito interessados em saber o que é que nós, enquanto país, temos vindo a conseguir. E temos vindo a conseguir, não é agora, não é há 10 anos, é nestes 44 anos de escola democrática. Porque, graças a alguma publicidade que alguns de nós vamos fazendo do nosso país,
por fora, começa-se a perceber que somos um país que conseguiu o que muitos demoraram, às vezes mais de um século, a conseguir. Dou apenas 2 exemplos que costumo dar. A forma como quase erradicámos o analfabetismo em cerca de 30 anos, passámos de 26% para 5%. Há poucos países que tenham conseguido fazer isto tão rapidamente e, por exemplo, um dado que fala por si, em 1974 tínhamos 4, qualquer coisa por cento de jovens a frequentar o ensino secundário e hoje estamos perto dos 90%. Isto também é absolutamente notável. Em 92 temos o primeiro registro de abandono escolar precoce, que era mais de 50%, e quando a contabilidade era feita ao 9º ano, porque era a escolaridade obrigatória, e agora temos 12%. Isto também é um facto absolutamente notável. Portanto, juntam-se a isto os PISAs, os testes internacionais, etc., e há imensos países que estão a olhar para nós. E por acaso, dizia eu, por circunstância de agenda, esta última semana estive em 4 situações, contextos internacionais, na Argentina, a convite do governo argentino, numa reunião que houve em Lisboa, de uma organização que é o Clube de Madrid, que junta ex-presidentes da República e ex-primeiros ministros, numa coisa à distância com uma rede, uma associação de diretores de escolas, a Associação Europeia de Diretores de Escolas, e ontem numa conferência em Paris. E em todos estes contextos, a primeira pergunta que me fizeram foi: qual é a receita de Portugal? Qual é a receita de Portugal? E em todos os contextos, eu tenho um olhar um bocadinho, embora seja um apaixonado por isto, sou um desapaixonado por tirar conclusões rápidas, e o que eu mostro é que temos essencialmente 2 receitas. Uma foi que não ficámos nunca presos àquela ideia de uma estabilidade estática em que nada é experimentado, não se tentam novas soluções, e temos de facto vindo a fazer este trabalho de introduzir mudança. Mas o que eu ponho sempre à cabeça é o esforço que fizemos enquanto país na qualificação dos nossos profissionais. Nós hoje, ao contrário, quando nós hoje temos, ou em formato pré-Bolonha, ou agora todos os nossos professores com um mestrado, ou com o equivalente, se recuarmos ao período pré-Bolonha, com os ramos de formação educacional ou as licenciaturas em ensino, isto faz com que nós tenhamos dos corpos docentes mais qualificados do mundo. Há muitos sítios onde basta 2 anos de pós-secundário para se ser professor. E refiro também sempre e muito este papel que os centros de formação têm tido na promoção desta formação contínua, que não vale a pena pensar que nós podemos ser, seja em que área for, profissionais de sucesso se não estivermos completamente disponíveis para estar a aprender sempre. Eu gosto muito de comparar a nossa área com a área da saúde, porque acho que se comparam muito bem. Imaginem o que era se nós estivéssemos nas mãos de médicos que se tinham licenciado ou formado em 1980 e viviam contentes com a formação que receberam na altura. Mal estaria a coisa. Ora, dado que a educação tem tanta importância como a saúde, eu dizia uma vez, aproveitando para cumprimentar aqui a senhora vereadora, um presidente de Câmara uma vez dizia-me assim: estou aqui com uma chatice muito grande porque houve uma intoxicação alimentar e tive ali 20% dos miúdos estiveram mal dispostos, tiveram que ir para o hospital. E eu disse assim: olha, preocupe-se mais com o facto de, num dos agrupamentos da sua escola, ter 21% de taxas de retenção no 2º ano. Porque a intoxicação alimentar vomita um dia e passa. A retenção no 2º ano provavelmente vai ficar para o resto da vida. Portanto, e é por isso que estas políticas locais de educação também são tão importantes. Mas pronto, isto para vos dizer parabéns, obrigado por estes 25 anos de trabalho e muitos são da Fundação, porque começaram aos 15, por isso é que estão com esse bom ar, mas, sobretudo, a palavra que trago é de um profundo agradecimento. Agora sim, vou ao nosso tema. Perguntava-me o nosso moderador se há aqui um dilema. E eu diria que há, sobretudo, uma percepção de um dilema, e eu vou aproveitar este bocadinho para tentar desmistificar essa questão e tentar convencer-vos, digamos assim, de que não há propriamente um dilema, pelo contrário. E para isto eu preciso de fazer aqui um caminho que será o seguinte. Primeiro, voltar aos princípios do que motiva este instrumento de flexibilidade curricular.
Porque parece por vezes que a flexibilidade é um objetivo. E eu digo sempre, não é. A flexibilidade é um instrumento. É um instrumento de trabalho que é colocado ao dispor das escolas e dos professores. E quando perguntamos, é um instrumento para fazer o quê? E a primeira observação que temos é, e que decorre muito também do trabalho que fizemos logo em 2016, em conjunto com os CFAI, na preparação do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, é que, tendo nós em Portugal ainda um problema muito sério de insucesso escolar, porque somos dos países do mundo onde os alunos mais chumbam, aquilo que vai sendo identificado, seja nos estudos da academia, seja pelo trabalho que vocês fazem, seja pelo diálogo pelas escolas, é que se as escolas não tiverem liberdade para desenvolver o currículo de formas que permitam que aqueles que tradicionalmente não aprendem passem a aprender, então os que tradicionalmente não aprendem vão continuar sem aprender. Ou seja, há aqui um princípio que eu aprendi há alguns meses e que uso muitas vezes, que é o princípio da insensatez, que é: eu tenho uma receita e aplico-a uma vez. Se não funcionar, o que é que faço? Aplico outra vez. E se continuar a não funcionar, aplico terceira vez. Até que diga a culpa não é minha, ele é que não quer a receita. Ora, isto é conhecido como o princípio da insensatez. Portanto, flexibilidade é dar-vos às escolas a capacidade de adequar formas de ensinar, formas de organizar o tempo, formas de articulação entre as turmas, formas de articulação entre as disciplinas, formas de abordagem de conteúdos, para que os alunos aprendam melhor, aprendam com mais eficácia, tenham aprendizagens mais significativas. Ora, se é para aprenderem melhor e se os exames são para verificar aquilo que aprendem, então, em princípio, os exames, agora estou só num plano muito teórico, se isto serve para aprender melhor, se os exames servem para verificar como se aprendem, se eles aprenderem melhor, vão fazer melhor os exames. Portanto, isto é o princípio da inexistência de algum dilema. Mas agora eu queria passar isto para a prática. Flexibilidade serve como instrumento para melhores aprendizagens, muitas vezes para desenvolver também dimensões. E reparem, nós temos aqui um puzzle com várias peças. A peça principal chama-se perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Outra peça é promover sucesso escolar. Outra peça são as aprendizagens essenciais, porque sabemos que programas demasiado compridos são também um inibidor de aprendizagens efetivas. Outra peça é a estratégia de educação para a cidadania. E uma peça fundamental é o Decreto-Lei da Inclusão, que é irmão gêmeo não são siameses, porque senão eram iguais, mas é irmão gêmeo do diploma do currículo. Ou seja, não vale a pena pensar que tenho um currículo muito bonito se ele não chegar a todos. E este chegar a todos é absolutamente a peça fundamental aqui. Ora, neste quadro, aquilo que nós temos é um perfil dos alunos que nos diz que é função da escola desenvolver nos alunos competências de conhecimento científico e tecnológico, domínio de diferentes linguagens, pensamento crítico, capacidade de análise, capacidade de recolha de informação, de tratamento de informação, sensibilidade estética e artística, etc, etc, etc. Temos aprendizagens essenciais neste momento para todas as disciplinas e todos os anos que permitem contrariar um pouco os problemas de obesidade curricular, de extensão dos programas e fazem em todos os documentos uma articulação com as competências do perfil. Temos um diploma de inclusão que nos diz incluir significa ter a sala de aula como o espaço privilegiado de aprendizagem para todos os alunos. E reparem o peso enorme que isto é. Ainda anteontem estivemos no Parlamento a discutir este diploma e volta e meia surge assim uma outra coisa. E quando dizem assim, então agora vou pôr um aluno com deficiência numa sala de aula e ele não vai estar lá a aprender nada, o problema não está no aluno na sala de aula. O problema está na sala de aula que não está a ser organizada para que aquele aluno tenha lá lugar. E esta é a diferença entre incluir ou não incluir. E por vezes, e aqui chegamos aos exames, diz-se muitas vezes, pois, isso é tudo muito bonito, é mesmo assim que me dizem as coisas, isso é tudo muito bonito, mas no secundário não dá porque há exames. E perante isto, eu agora queria mesmo desmontar isto. Primeiro, este argumento colhe ou não colhe?
E vou dizer-vos que não colhe. E não colhe porquê? Primeira razão. Este argumento só seria válido se aquilo que estamos a fazer, país, no ensino secundário, fosse a receita certa para termos resultados extraordinários nos exames. Só que não é. E não é porquê? Porque vamos a olhar para o nosso universo de alunos do secundário e quem é que vai a exame? Vai 1/3 destes alunos. Porque cerca de 40% estão em cursos profissionais ou artístico especializado, portanto só fazem provas de acesso e agora então... A outra metade está em científico-humanísticos, portanto já temos só metade dos alunos e, como sabemos, as taxas de insucesso no ensino secundário rondam ainda, infelizmente, os 30%. Só vão a exame os alunos com nota positiva. Portanto, nesse sentido, pensarmos que, seja qual for a metodologia de ensino, a receita que está a ser aplicada, não pode ser alterada por causa dos exames, só funcionaria se os exames tivessem excelentes resultados, que infelizmente não têm. Mas, quando digo infelizmente não têm, e durante o ano piloto esta foi uma questão muito recorrente, até na adesão das escolas no secundário, algumas dúvidas dos pais, etc, etc, e a questão começou-me aqui a andar à volta da cabeça. E fui olhar para os números, com bastante pormenor, pedi também este trabalho ao Júri Nacional de Exames e ao IAV, fizemos um trabalho conjunto, e aquilo que vemos, também é sabido, é que desta amostra de alunos que vai a exame, reparem, são os alunos com positiva, são os alunos aprovados, portanto, eles não são uma amostra do universo dos alunos. Portanto, nós temos aqui uma amostra orientada para a positiva. Então, o que é que esperaríamos? Os matemáticos da sala que me corrijam se eu disser asneiras, mas esperaríamos uma distribuição normal, mas enviesada para a positiva. Ou seja, os exames, tendo em conta que só lá vão os alunos entre 10 e 20, os exames deviam ter uma média de 13, por aí. Seria a distribuição normal de uma amostra enviesada para a positiva. O que é que vemos ano após ano? Vemos que as médias dos exames, digamos assim, aplicados em larga escala, o latim tem flutuações porque é uma amostra muito pequena, mas as médias andam pelo 10, 11, 9. Portanto, reparem o que é que isto significa. Já são 1/3 dos alunos é que vai a exame e desse 1/3, metade não tem sucesso no exame. Não é? Perante isto, 2 ou 3 caminhos. Primeiro, constatarmos isto e reconhecermos que, afinal, não é assim tão verdade. Outra questão é perceber, que é sempre legítimo, também tentar perceber se o problema está nos próprios exames. E se o facto de haver uma avaliação externa é ou não é compatível com diferentes formas de implementar o currículo. Ora, nós temos 2 casos que atestam que sim, é possível. Primeiro caso, os testes internacionais em que participamos. PISA, TIMSS, PEARLS, por aí fora, são todos testes que são aplicados a dezenas de países e, no entanto, os países desenvolvem o currículo de formas diferenciadas. Isto significa que estes testes não são válidos? Não. E se olharmos para os nossos exames também, vou falar da minha área porque acompanhei isto a vida toda, mas não sei se há professores de português na sala, para além da Luísa, assim da Manuela, assim vários. Bom, depois explicam aos outros. Mas comparemos o exame de português de 9º ano, a prova final de português de 9º ano, com o 12º. O que é que acontece? No 12º, porque os programas tradicionalmente têm um cânon de leituras fechado, é o Memorial de Convento, são ali meia dúzia de obras, aquilo não sai do mesmo. Não é? Aquilo não sai do mesmo. Havia uma professora da Universidade de Aveiro há muitos anos que dizia que de matemática que tinha desenvolvido um algoritmo para prever qual era o autor que saía nos próximos 10 anos, porque aquilo não repete de uma fase para a outra, etc, etc, portanto aquilo ia dar sempre mais ou menos no mesmo. No de português de 9º ano, ninguém consegue predizer qual é o autor que sai. Sai um texto para os alunos interpretarem. Se me perguntarem a opinião, agora não vou falar como secretário de Estado, vou falar como linguista, se me perguntarem a opinião, a prova de português de 9º ano avalia se os alunos conseguem ler. A prova de 12º ano é aquela, como dizia uma vez a professora Guiara Silva, especialista em literatura e em teoria da literatura, dizia que a mágoa da sua vida era o filho ter tido 18 num exame em que saíram os maias e nunca ter lido os maias.
Porquê? Porque ele sabia dizer coisas de cor sobre a obra e não se estava a avaliar se ele de facto sabia ler. Portanto, boa notícia é que no 9º ano nós já temos provas cá dentro que são válidas porque avaliam competências independentemente do texto específico que vai ser lido. Portanto, sim, é possível ter provas de avaliação externa com implementações curriculares diferenciadas. Último aspecto. Últimos dois. Primeiro é o Decreto-Lei 55, é inequívoco. A partir de agora, progressivamente, porque é um decreto-lei que se aplica de forma progressiva, para todos os instrumentos de avaliação externa, os referenciais são perfil dos alunos e aprendizagens essenciais. Portanto, logo isto retira assim um bocadinho de pressão da coisa. Isso é inequívoco. Mesmo já este ano, e eu assinei ontem à noite, às 4 da manhã, portanto é capaz de ainda não estar, a carta de solicitação das provas para o IAV, mesmo já este ano, porque houve muitas escolas em piloto, ano passado, no 11º, as provas terão como âmbito o que é comum às aprendizagens essenciais e aos programas. Porque tivemos uma série de escolas que no ano passado já tiveram no 10º ano a trabalhar com as aprendizagens essenciais. Mas mais importante do que isso é nós percebermos, e eu pedi essa análise ao IAV e ao Júri Nacional de Exames, que apresentaram um trabalho muito interessante e que estão disponíveis a ir às vossas escolas e aos vossos centros fazerem sessões com as vossas escolas. Muito bem, os alunos têm estes níveis bastante baixos de desempenho em algumas provas, a tal média que anda pelo 9, 10, 11. E eu quis perceber assim, e onde é que eles falham? De onde é que vêm estes maus resultados? E pedi esta análise, em particular ao IAV, indo ver os relatórios de exames dos últimos 10 anos, porque sai sempre aquele relatório bastante extenso. Tendencialmente, isto é o problema dos números, o que é que nós todos fazemos? Vamos olhar para a nota, para a média, se está acima da média, abaixo da média, e não vemos o que é que está por trás desta nota. E este é também um papel fundamental da avaliação externa. Quando nós, nas provas de aferição, introduzimos relatórios qualitativos, não foi por acaso, foi intencional. Se eu for ao médico perguntar como é que está aqui a minha pata coxa, eu não quero que ele olhe para mim e diga 12. Eu quero que ele me diga o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso fazer, que tratamentos é que eu preciso, etc. E devolver resultados qualitativos é isto. E o que fomos fazer para os exames nacionais também foi ver qualitativamente o que é que está por trás destes maus resultados. E o resultado é muito interessante. As provas têm essencialmente 3 tipos de itens. Em praticamente todas as disciplinas, só a matemática é que é um bocadinho desequilibrada pela própria natureza da disciplina. E os 3 tipos de itens são mais ou menos distribuídos equitativamente em todas as provas. Temos itens de conteúdo declarativo, um bocadinho aquele tradicional do sei e despejo. Temos itens de interpretação, raciocínio. Temos itens de aplicação de conhecimento. Onde é que os alunos têm piores resultados? Nestes últimos 2. Na análise, na interpretação, na leitura, na escrita, na mobilização de conhecimento para novas situações. Na parte que é apenas memória, têm bom resultado. Mesmo os bons alunos, ou seja, a análise que o IAV fez, faz uma análise também dos alunos que têm resultados acima do 16, portanto, os alunos que estão lá nos píncaros dos resultados, mesmo os bons alunos, o que os impede de chegar ao 20 não é a memória, são estas dimensões. Ora, se nós agora cruzarmos isto com o perfil dos alunos, com os instrumentos de flexibilidade, o que é que nós estamos a propor às escolas que se trabalhem no perfil dos alunos e na flexibilidade? Não é memória, é sentido crítico, capacidade de análise, capacidade reflexiva, competências mais aprofundadas do que aquele mero decora e despeja no dia seguinte. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto, mesmo para terminar? Se trabalharmos bem o perfil dos alunos, se implementarmos bem a flexibilidade, muito provavelmente os resultados dos exames até vão melhorar, porque é nessas dimensões que os alunos não estão a conseguir chegar. Portanto, as mensagens são estas. Primeiro, flexibilidade serve para haver mais alunos a aprender. Se houver mais alunos a aprender, vamos ter melhores resultados nos exames. Segunda,
a ideia de que não se pode mexer em nada por causa dos exames só seria válida se os exames tivessem resultados extraordinários que não têm. Terceira, os maus resultados nos exames não são por causa de itens de memória, são por causa das competências que estão no perfil dos alunos que a flexibilidade pretende trabalhar. Acho que é importante isto ser desmistificado, conhecer práticas de escolas que permitem que os alunos trabalhem assim. Termino só com esta nota. O ano passado, numa escola, já não me lembro onde, foi ali para a zona do Médio Tejo, uma escola que estava no projeto de autonomia e flexibilidade, fez um painel com alunos. E um dos alunos estava no 10º ano e foi dar testemunho do que estava a fazer na área da biologia e geologia, trabalhando em conjunto com a fisicoquímica. E a pessoa que estava a moderar o painel disse assim: e não tens medo do exame para o ano? E ele disse: não, o exame de biologia e geologia tem lá uma parte que é só sobre pensamento científico, que é quando aparece lá um artigo para os alunos verem, que é onde todos falham. Ele disse assim: tem sempre essa parte, o que eu estou aqui a fazer é treinar pensamento científico, portanto tenho a certeza que vou ser melhor no exame para o ano do que se não estivesse a trabalhar assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pode sentar aqui. Eu ia lançar, antes de passar a palavra para a segunda conferência do professor Sérgio Machado dos Santos, eu há dias assistia a um prós e contras da RTP no início do ano letivo e achei curiosa uma intervenção de uma aluna de Coimbra, que era representante dos alunos portugueses, creio que na OCDE, em que ela dizia que o ideal seria os próprios alunos também participarem nesta flexibilização curricular, e ela até disse uma frase que acabou por ser até um bocadinho mal interpretada, porque foi ali também colocada um bocadinho fora de contexto, que era chegarmos à sala de aula e os próprios alunos escolherem diariamente aquilo que iriam aprender, não é? nessa aula. Não sendo exatamente assim, é importante, se calhar é essencial nesta flexibilização que os próprios alunos também possam dar o contributo para aquelas matérias para as quais estão mais despertos, creio. Nós, neste processo de construção de tudo isto, deste puzzle, como eu dizia, tivemos uma iniciativa que foi um processo muito, muito participado. Ou seja, nós tivemos muitos fóruns com os centros de formação, com diretores, com associações profissionais, com a Confederação de Associações de Pais, com muita gente. E quisemos também dar voz aos alunos. E foi uma iniciativa que lançámos, depois com o Dia do Perfil o ano passado intensificou-se. E eu recordo até de alguma imprensa que quando lançámos a iniciativa dizia: dar aos alunos, não era imprensa, era aqueles fazedores da opinião, vão dar voz aos alunos para quê? Eles vão dizer é que querem mais intervalos e mais nada. Pois não foi verdade. Quando lhes demos voz, foi muito, muito interessante ver como eles nos dão, como é evidente, o outro olhar do que se passa na sala de aula, nos conseguem dizer: eu assim aprendo melhor, eu assim não aprendo tão bem, eu assim tenho vontade de estar na aula, eu assim não tenho vontade de estar na aula. E de facto, a Filipa, aquela aluna, estava nervosíssima, e aqui entre nós, a Fátima Campos Ferreira tratou-a muito mal. Foi muito desagradável com ela. Mas o que ela queria dizer é que, quando os alunos se envolvem, e se envolvem ativamente na construção daquilo que vai ser o seu ano, a sua forma de trabalhar, conseguem aprender melhor. Eu dou um exemplo que, por acaso, vem desse grupo de alunos que eu levei ao CDE e depois os outros dos outros países elegeram a Filipa como representante. Um deles dizia assim, na primeira semana de aulas, se me perguntarem assim: então o que é que vais fazer a história este ano? Ele abre o caderno e diz: tenho um teste em outubro, tenho um teste em novembro e tenho não sei o quê. E nós perguntamos: não, o que é que vais aprender de facto? E isso não está tão consolidado na cabeça dos miúdos, não é? E envolvimento é isto, é eu saber o que se espera de mim. Esta experiência foi tão rica, tão rica, tão rica. Houve práticas nas escolas tão interessantes que nós inscrevemos no decreto-lei o convite às escolas para criarem instâncias de auscultação regular dos alunos sobre a eficácia do desenvolvimento curricular. Ou seja, não vale a pena eu esperar pelo fim do primeiro período para constatar que não está a resultar. É ter os alunos envolvidos a dizer: eu assim aprendo melhor, eu assim não aprendo tão bem, etc, etc. Portanto, é um bocadinho isto que está por trás. Depois temos uma margem no currículo, neste momento, para
com esta redução de conteúdos nos programas, para que os alunos possam, e aí de facto eu acho que é muito interessante, aprofundar alguns temas que lhes interessam mais. Repare, eu posso trabalhar temas das ciências trabalhando subtópicos muito diferentes em função de interesse, em função do contexto local que está à volta, etc. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora para a segunda conferência. Também me vou imiscuir de falar do currículo do professor Sérgio Machado dos Santos, professor catedrático aposentado, reitor honorário da Universidade do Minho, entre muitas outras coisas, um vasto currículo nacional e internacional, e que nos vai falar aqui do papel destes centros de formação na formação contínua dos docentes, o professor que esteve na gênese, por aquilo que percebemos também aqui, destes centros de formação. Muito obrigado. Sr. Moderador deste painel, Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado, Srs. Diretores-Gerais, e, se me permitem, e para simplificar, caros companheiros, nesta longa jornada dos 25 anos da formação contínua. A minha primeira palavra nesta apresentação é, naturalmente, para felicitar os Centros de Formação das Associações de Escolas por este marco histórico. 25 anos da frutuosa existência, a mesma que o sistema de formação contínua, portanto, estou aqui desde o primeiro momento, e também pela forma encontrada para comemorar o evento, como momento oportuno para um olhar retrospectivo sobre o percurso já feito, com vista a melhor perspectivar o futuro. Gostaria, a este propósito, de salientar a regularidade com que o Congresso Nacional dos CEFAI se tem realizado numa periodicidade mais ou menos bienal, assumindo-se inequivocamente como o fórum regular mais importante de discussão e reflexão sobre a formação contínua de docentes. Este é um importante contributo para o diálogo e interação entre os diversos elementos do sistema, que são fatores cruciais para a sua eficácia, de modo que funcione efetivamente como um sistema articulado em que se criem sinergias para que o todo possa ser substancialmente mais do que a soma das partes. Foi-me dado o encargo de falar sobre o papel dos CEFAI na formação contínua de docentes. Creio ter aceito o desafio um pouco irrefletidamente, porque não seria, neste momento, a pessoa mais adequada para o fazer. É certo que estive ligado ao sistema da formação contínua durante cerca de metade do seu período de existência, mas é igualmente verdade que estou afastado do mesmo há uma década, com risco de desatualização quanto às problemáticas que presentemente sejam mais relevantes. Assim, neste revisitar da matéria, vou essencialmente tentar sistematizar algumas ideias que possam servir de pistas para uma reflexão conjunta nas discussões que se seguem. E proponho-nos como primeiro ponto de reflexão e a título de enquadramento que relembremos os principais elementos caracterizadores do sistema da formação contínua em relação à sua missão, à sua organização e à regulação. Em termos de missão, o sistema de formação contínua procura dar resposta com o necessário equilíbrio a três intenções convergentes, que têm a ver, em primeiro lugar, com as opções individuais de formação, decorrentes da apreciação pessoal que cada docente faz do seu percurso enquanto pessoa e enquanto formador, mas também com as dinâmicas institucionais de evolução e adaptação a novos projetos, concepções e práticas educativas, e ainda com a lógica de mudança global do sistema educativo, traduzida em momentos de renovação consistente, como aquelas a que se assiste designadamente com os 2 diplomas legais há momentos referidos. Por outras palavras, a formação contínua não pode deixar de ter presente na prossecução da sua missão 3 níveis distintos de preocupações. O nível individual, de contributo para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada docente. O nível institucional, de resposta às necessidades da escola enquanto organização. E o nível do sistema, associado a necessidades regionais e nacionais, como contributo para o sistema educativo no seu todo. Por sua vez, no plano organizacional, podemos caracterizar o sistema em função de 4 atributos. É um sistema aberto, no sentido de ser receptivo a iniciativas e propostas de base institucional, a partir das entidades formadoras. É metodologicamente variado, na medida em que proporciona diferentes modalidades de formação, desde modalidades mais orientadas para a atualização e aprofundamento científico-pedagógico, a outras mais focalizadas nos contextos escolares e práticas profissionais. É institucionalmente diversificado, dado a integrar tipologias distintas de entidades formadoras,
E convém aqui relembrar que as entidades nucleares, pela sua natureza, são os CEFAI, face à sua proximidade às escolas associadas e aos respectivos contextos educativos, e são as instituições de ensino superior que participam na formação inicial e pós-graduada de professores e educadores de infância, em razão da sua vocação e preparação para a atualização científica e pedagógica permanente. E às demais entidades formadoras deverá competir um papel complementar, balizado em função da sua natureza, potencialidades e vocação próprias, que deverão sempre informar os respectivos planos de formação. E, finalmente, é um sistema geograficamente disperso, em termos de uma malha de entidades formadoras que cobre razoavelmente todo o território nacional, numa lógica de proximidade da formação em relação aos formandos. Numa outra dimensão, a nível da formalização e regularização do sistema de formação contínua, podemos invocar um olhar externo, expresso numa publicação da Eurídice de uma década atrás, mas que mantém atualidade, dada a relativa estabilidade organizativa do sistema em Portugal. Lembro que a Eurídice é uma rede europeia que promove análises e estudos comparados, ela está integrada na Comissão Europeia. Este estudo concreto, em que foram analisados os mecanismos de controle da qualidade na formação contínua de professores num universo de 30 países, mostra que o sistema de formação contínua de docentes em Portugal apresenta um grau de formalização, regulamentação e coordenação que o colocavam então entre os mais bem organizados da Europa, estando por conseguinte particularmente bem posicionado para responder à problemática da garantia da qualidade da formação, que é fator crucial face à diversidade de entidades formadoras e à autonomia de escolha entre elas que se verifica na maioria dos sistemas nacionais. Esse bom posicionamento de Portugal resultava do cumprimento de 4 requisitos relativos à assunção política e institucional da formação contínua, e são eles: a existência de regulamentação aplicável a todo o universo de entidades formadoras para efeitos de acreditação e avaliação da formação contínua. Portanto, é um sistema abrangente. O fato de a entidade responsável pela acreditação atuar como órgão independente em nome da autoridade pública. A abrangência dos aspectos que são tidos em consideração no processo de acreditação, como lembramos, os conteúdos, metodologias, competência dos formadores, a avaliação da ação pelos formandos e aspectos infraestruturais. E a fixação de um período de validade temporal para a acreditação. Portanto, uma ação, uma vez acreditada, não fica acreditada para sempre, é preciso ter em conta a atualização. Tinha aqui um elemento adicional de reflexão sobre este estudo, mas que, dado o adiantado a hora, vou saltar à frente. Eu vou disponibilizar o texto completo, se a organização quiser distribuir a todos os participantes. Feito este brevíssimo enquadramento, levanta-se uma questão central, ao tema em análise, do papel dos CEFAI. Como é que os CEFAI se posicionam em cada uma das dimensões deste contexto que acabei de apresentar, no qual estão inseridos? Começando pelo plano da natureza organizacional da formação contínua, a resposta é bastante positiva. Efetivamente, os CEFAI constituem a tipologia predominante de entidades formadoras, coexistindo com outros tipos de instituições com as quais, pelo menos potencialmente, colaboram e competem, mas com responsabilidades próprias, eu diria próprias e acrescidas, face ao seu posicionamento perante as escolas associadas. São o tipo de entidade formadora com melhor dispersão geográfica, cobrindo todo o território nacional com uma proximidade razoável aos formandos, e isto mesmo após a racionalização introduzida a meio do percurso. Lembra-se que em 2007 havia 205 CEFAI acreditados, representando um pouco mais de metade do universo de entidades formadoras. Em 2017 eram 84, representando cerca de 1/3 das entidades. Acresce que são altamente proativos na concepção da oferta formativa, sendo responsáveis por 73% das ações de formação acreditadas. Portanto, são 1/3 das entidades, mas oferecem 73% da formação disponível. E é interessante que esta percentagem é exatamente igual à que se verificava em 2007, demonstrando assim a regularidade da sua predominância no panorama da formação contínua
no país. São ainda as entidades formadoras que, na sua oferta formativa, apresentam o melhor equilíbrio entre as diversas modalidades de formação, questão que retomarei um pouco adiante. Por sua vez, no plano de missão e objetivos da formação contínua, potencialmente, os CEFAI são as instituições mais bem posicionadas para dar resposta às necessidades sentidas a nível institucional, pela sua ligação privilegiada às escolas associadas e, consequentemente, pelo melhor conhecimento dos seus problemas e necessidades de formação. Pelas mesmas razões, são também as entidades mais bem posicionadas para o desenvolvimento de ações de formação centradas nos contextos escolares, que deverão ter especial relevo nos respectivos planos de formação. Esta questão do equilíbrio entre modalidades de formação mereceu no passado uma preocupação especial por parte do órgão de coordenação da formação contínua. No período inicial, as modalidades de formação centradas nos contextos escolares tiveram baixa expressão. Eram apenas 9% em 1996. Isto devido, provavelmente, à falta de experiência na concepção de ações nessas modalidades mais interativas. Na sequência de uma regulamentação detalhada das modalidades de oficina de formação, círculo de estudos, projeto e estágio, e de um esforço posterior de clarificação dos respectivos contextos, efetuada em articulação com as entidades formadoras, foi possível induzir um grande incremento na oferta dessas modalidades, que em 2007 representavam já metade do número de ações acreditadas, depois de um pico de 63% que se tinha registado no ano anterior. A modalidade interativa mais expressiva foi sempre a de oficina de formação, que, nessa altura, representava 44%, a ombrear com a de cursos de formação, que era de 45%. Mas se cruzarmos as modalidades de formação com o tipo de entidades formadoras, emerge de imediato a clara predominância dos CEFAI nas modalidades centradas nos contextos escolares, como seria expectável. Na realidade, sendo na altura, relembro 2007, os CEFAI detentores, como disse, de 73% das ações com acreditação válida, a sua incidência ascendia a 77% na modalidade de estágio, 80% na modalidade de oficina, 86% em projeto e 91% na modalidade de círculo de estudos. Estatísticas mais recentes mostram que essa tendência de equilíbrio entre modalidades sofreu, nos anos posteriores, um revés significativo. De acordo com dados publicados nos relatórios do Conselho Científico-Pedagógico, as ações centradas nos conteúdos voltaram a ter um grande predomínio. Eram de 72% em 2016, com a consequente diminuição para 28% daquelas outras centradas nos contextos escolares. Mas a situação inverteu-se em 2017, como as modalidades interativas a subir de novo para 43%, com predominância da modalidade de oficina, que eram 42% do total das ações. Isto, aparentemente, fruto do retomar do acesso a algum financiamento para a formação contínua, associado ao programa do sucesso escolar, que, nos seus critérios, valorizava as oficinas de formação. Eu penso que valerá a pena acompanhar esta inversão, que foi positiva, para avaliar se é sustentável ou se foi conjuntural. É de notar que neste novo panorama, portanto, em que baixou um pouco a percentagem, a dimensão das ações para os contextos, mas neste novo panorama se acentuou o predomínio dos CEFAI no que respeita à oferta nestas modalidades, que referi em comparação com as demais entidades formadoras. Efetivamente, se tivermos em linha de conta apenas as ações que foram objeto de acreditação em 2017, os centros de formação foram responsáveis por 91% das novas oficinas de formação, isto num universo de quase 2.000 oficinas acreditadas nesse ano. Pela quase totalidade dos ciclos de estudos, 51 em 52, e pela totalidade dos 11 projetos acreditados. Retomando a questão que vinha a tratar do papel dos CEFAI no âmbito da missão e objetivos da formação contínua e que nos respeita agora às necessidades de formação para responder aos desafios da evolução e modernização do sistema educativo, é também notório que os CEFAI são as entidades que melhor e mais rapidamente respondem às políticas superiormente definidas
para isso contribuindo naturalmente não só o seu posicionamento, mas também o eventual financiamento associado à implementação dessas políticas. A partir da análise e dos dados que, resumidamente, apresentei, poderá concluir-se que, pelo menos de um ponto de vista formal, isto é, em termos quantitativos e de tipologia das ações oferecidas, os CEFAI não só estão a desempenhar o seu papel, como era expectável, como dispõem de um claro predomínio no panorama da formação contínua de docentes, mais acentuado ainda nas modalidades interativas. Mas poderá levantar-se aqui uma nova interrogação. Será que, de um ponto de vista mais substancial da relevância da sua oferta formativa face às reais necessidades dos professores, das escolas e do sistema educativo, poderemos fazer igualmente uma avaliação tão positiva? Estarão os CEFAI suficientemente equipados, do ponto de vista organizativo, com os meios e instrumentos que permitam a concepção adequada da sua oferta educativa? Eu não disponho de elementos para aferir o grau de relevância da oferta formativa dos CEFAI. E acredito que algum centro, ou algumas associações de centro, tenham vindo a fazer aí alguns estudos. Mas saliento, no entanto, que num estudo promovido pelo Conselho Científico-Pedagógico em 2009, a propósito de uma análise de pontos críticos do sistema da formação contínua, se identificaram algumas fragilidades na organização dos CEFAI, de que relevo duas em particular, que conviria analisar e, na medida do possível, ultrapassar para levar mais longe a relevância da sua oferta formativa. Uma tem a ver com a consolidação infraestrutural dos CEFAI, no sentido de lhes conferir maior estabilidade funcional, dando designadamente a expressão prática aos centros de recursos para apoio à formação, à autoformação e às práticas profissionais. Preconizava-se para essa consolidação o reforço da autonomia administrativa ou financeira dos centros e a atribuição de um orçamento anual que lhes permita definir uma linha de atuação interna coerente com um projeto próprio. Esta fragilidade continua aparentemente a manter-se, embora hoje, vi aqui pela intervenção da Sra. Secretária de Estado, que houve pelo menos um passo positivo com a disponibilização de um elemento qualificado em cada um dos centros. E, possivelmente, é apenas um arranque para outros, não é? Porque eu penso que o grande sonho dos CEFAI era ter no seu orçamento próprio mínimo para poderem fazer a sua programação razoável de atividades. A segunda fragilidade tem a ver com a necessidade de uma articulação efetiva com as escolas associadas, de modo que os CEFAI possam conceber os seus planos de formação em função de um levantamento consistente das reais necessidades das escolas e dos seus docentes. Referia-se, então, a este respeito, o deficiente funcionamento das comissões pedagógicas, preconizando-se que os seus elementos deveriam constituir-se como elementos essenciais de ligação entre o centro e as escolas e ser revestidos de autoridade suficiente para poderem desempenhar com eficácia o seu papel, nomeadamente no sentido de promoverem um maior envolvimento das escolas que representam. Este segundo aspecto do levantamento das necessidades de formação é da maior importância para a relevância dos planos de formação dos CEFAI, planos esses que deverão ser concebidos, como disse, na base do conhecimento efetivo das necessidades a suprir. A este respeito, foi repetidamente preconizada no passado a conveniência em se avançar para a elaboração de planos individuais de formação como instrumento essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Na realidade, para além do evidente efeito pedagógico de uma iniciativa desta natureza, os planos individuais de formação permitiriam aos órgãos diretivos das escolas aferir as necessidades de formação sentidas pelos próprios agentes educativos, como ponto de partida para a elaboração de planos de formação da escola verdadeiramente fundamentados na lógica das intenções convergentes do sistema de formação contínua anteriormente referidos. A definição de forma sistemática dos planos de formação das escolas em todas as escolas associadas permitiria, por sua vez, fundamentar e ancorar a concepção de planos globais de formação dos CEFAI
efetivamente articulados com as reais necessidades de formação pressentidas pelas escolas. Este conceito dos planos globais de formação foi, no passado, objeto de trabalho conjunto do Conselho Científico-Pedagógico com as entidades formadoras, tendo sido consensualizados termos de referência para a acreditação de ações com base em planos de formação, como alternativa à acreditação casuística de ações de formação. O modelo chegou a ser experimentado com a colaboração voluntária de alguns centros e os resultados dessa experiência foram amplamente discutidos num workshop com as entidades participantes e posteriormente difundidos. Foi pena que a ideia não tivesse sequência e acabasse por morrer, porque teria constituído um passo para a modernização do processo de acreditação da formação contínua, a exemplo da evolução verificada em vários países na evolução da adoção de formas mais integradas e leves de acreditação das ações, que conciliam metodologias próprias de uma acreditação de natureza institucional, portanto mais agregada, e da chamada acreditação programática, isto é, da acreditação casuística de ações. A concluir estas breves considerações sobre o papel do SFAI, gostaria de deixar algumas pequenas notas para reflexão, se terem depois a oportunidade de as discutir. A primeira tem a ver com as estatísticas que referi sobre o atual peso relativo das diferentes modalidades de formação contínua, das quais ressalta o caráter residual das modalidades de projeto e de estágio. Reparem, em 2017, 11 projetos acreditados, 0,2% das ações acreditadas nesse ano e nenhum estágio. É matéria que, a meu ver, devia merecer alguma atenção por parte do SFAI, do Conselho Científico-Pedagógico e da instância financiadora, face ao potencial destas modalidades, e em especial a de projeto, a nível da organização da escola. A segunda nota está relacionada com a relevância da formação contínua para a progressão em carreira. Isto sejam sossegados que eu não pretendo entrar aqui nessa problemática da ligação entre a formação contínua e a carreira docente. Creio, aliás, que todos estamos de acordo que é positivo que a formação seja condição necessária para a progressão em carreira, como acontece hoje em dia para a generalidade das profissões reguladas. Não tenho qualquer dúvida que esse é um ponto forte do sistema. Mas também estamos todos de acordo, tenho a certeza, que a progressão em carreira não pode ser a motivação única, nem sequer a predominante, para a realização da formação contínua. Trata-se, enfim, a linguagem matemática, de uma condição necessária, mas não suficiente. Mas realço a esse respeito o aspecto positivo da fixação de balizas para a componente mínima de formação na dimensão científica e pedagógica. No entanto, e é este o ponto de reflexão que eu queria introduzir, considero que a definição da abrangência desta dimensão científica e pedagógica deverá merecer reflexão por parte das entidades formadoras e do Conselho Científico-Pedagógico, por diversas razões ligadas a novos contextos associados às evoluções recentes no sistema educativo e que passo a referir. Em primeiro lugar, há que reconhecer que, foi aqui já hoje referido, o papel dos professores está em grande mudança, face às profundas alterações na sociedade, com reflexo na envolvente da escola, e é um papel cada vez mais exigente, porque os docentes deverão estar munidos com conhecimentos e ferramentas metodológicas que vão para além do domínio disciplinar estrito. Por outro lado, a operacionalização de políticas recentes, como sejam, e já hoje referidas, a flexibilização curricular, a educação inclusiva, a definição do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, associada à necessidade de desenvolvimento de competências interpessoais para responder ao mercado de trabalho, não é? As ditas aprendizagens significativas. A que acresce ainda a introdução da educação para a cidadania no currículo, cuja lecionação poderá, creio, ser atribuída a professores de áreas diversas. Tudo isto são aspectos que, a meu ver, conduzem a uma necessidade de cooperação e articulação entre professores de diferentes grupos de recrutamento. Esta evolução tem necessariamente reflexos no conceito de relevância de ações para efeitos de inclusão na dimensão científica e pedagógica, exigindo uma leitura mais ampla da sua interpretação. Uma pequena nota ainda para uma evolução recente do sistema de formação contínua
que respeita à contabilização de ações de curta duração, ações de 3 a 6 horas. É uma medida, em princípio, interessante, que vem dar resposta a anseios de professores e de entidades formadoras. Não deixa, no entanto, de causar alguma perplexidade a, pelo menos, aparente ausência de mecanismos de regulação que garantam padrões mínimos de exigência e qualidade na realização e contabilização deste tipo de ações, de forma a assegurar a sua credibilidade. É importante este estímulo ao exercício da autonomia das entidades formadoras. Mas não esqueçamos que a autonomia exige responsabilização, porque me atrevo a sugerir às entidades formadoras um grande rigor na organização destas ações de curta duração, assegurando a sua efetiva relevância para os fins em vista e, essencialmente, a sua credibilidade. Um brevíssimo à parte, não esqueçamos que aconteceu no ensino superior com um princípio extremamente positivo de valorização das aprendizagens experienciais, mas que levou, enfim, a tudo aquilo que andou na comunicação pública, e, designadamente, à anulação do grau de licenciado a várias pessoas. Bom, estou mesmo a terminar, Sr. Moderador. Portanto, para terminar, e em síntese, reitero a importância dos centros de formação das associações de escolas, que constituem um dos pilares fundamentais do sistema de formação contínua de educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. Os CEFAI, apesar dos problemas de consolidação institucional com que se têm deparado, designadamente uma longa travessia do deserto em termos financeiros, conseguiram manter ao longo destes seus 25 anos de existência um claro predomínio em relação às demais entidades formadoras, tanto no número de ações de formação que conceberam e realizaram, como na sua relevância para os contextos escolares. O facto de terem conseguido não só sobreviver, mas manter esse predomínio durante os 6 anos, de 2011 a 2016, em que não tiveram financiamento, demonstra bem a sua resiliência, o comprometimento dos seus membros e colaboradores, a capacidade de mobilização de boas vontades entre as escolas associadas e, como às vezes costumo dizer, a convicção com que vestem a camisola na prossecução da sua missão. Este facto é merecedor do nosso respeito e consideração. E é também um sinal e garantia de que os CEFAI vão continuar a percorrer um caminho de sucesso. Parabéns, pois, aos CEFAI. E obrigado pela atenção. Muito bem, acho que ficaram aqui lançados alguns dados nas duas conferências que poderão servir também de base para reflexão e para discussão nos próximos 2 dias, até amanhã, neste 14º Congresso. Muito obrigado a todos e os trabalhos irão continuar. Comunicamos que os trabalhos da manhã chegaram